Estamos de volta aqui no canal U-Termo e hoje para dar continuidade à aula de número 17 sobre o equilíbrio líquido-vapor. Na aula de hoje, nós iremos tratar com mais profundidade questões relacionadas ao equilíbrio líquido-vapor, quando nós consideramos o líquido como não mais ideal, ou seja, a lei de Raoult modificada, e também vamos aprender a confeccionar um outro diagrama de fases que até agora não apareceu, que é o diagrama XY, extremamente importante para o projeto de colunas de destilação. Então, neste primeiro momento, vamos entender como que a gente faz a modelagem matemática de sistemas que estão em equilíbrio líquido-vapor e o líquido deixa de ser ideal. O que isso significa? Quando a gente está falando sobre misturas que estão na natureza, muito raramente essas misturas se comportam como ideais. E na aula de hoje você vai entender como que a não idealidade da fase líquida pode afetar também a fase vapor dentro do equilíbrio. Bem, vamos observar aqui o que nós temos nos nossos slides. Então, a partir de agora, nós damos um passo para uma descrição de uma mistura que seja mais próxima daquilo que a gente tem na indústria, ou seja, muito mais próxima de uma mistura real. E aqui nós temos a seguinte informação. Raramente sistemas reais obedecem à lei de Raoult, pois é muito pouco provável que a interação AA seja igual à interação AB. O que isso significa? Significa que, até o momento, nós tínhamos tratado equilíbrios líquido-vapor considerando apenas a fase líquida como ideal. Ou seja, o gama ou o coeficiente de atividade de qualquer espécie naquela mistura era igual a 1. A partir da aula de hoje, nós já vamos deixar de representá-los como ideais e vamos contabilizar essa variação do gama ou do coeficiente de atividade em relação ao equilíbrio. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer nós vamos assumir uma referência para a solução ideal. Nesse caso, a gente está tratando da referência de Lewis-Randall. Nós vamos assumir que a fase líquida ela vai deixar de ser ideal, então por esse motivo o gama que nós temos aqui ele vai ser importantíssimo nessa parte da modelagem matemática do sistema. E do lado esquerdo, onde nós temos a fugacidade do vapor, nós vamos considerar, por enquanto, que o vapor se comporta como ideal. Portanto, a equação de número 1 ela vai ser reduzida a este formato. Fração de I na fase vapor vezes a pressão do sistema é igual a fração de I na fase líquida vezes o coeficiente de atividade vezes a pressão de saturação desse componente I. Perceba que essa equação de número 2 ela pode ser escrita para todas as espécies que estão nesta mistura, seja uma mistura binária, ternária ou com N componentes. Então, nesse caso, nós vamos restringir, nesse primeiro momento, o nosso estudo para uma mistura binária. Então, a gente pode reescrever a equação de número 2 da seguinte maneira. Nós temos a equação do critério de isofugacidade, considerando o líquido como não ideal para a espécie A, ou seja, y de AP é igual a xa gama A PA SAT, e também podemos escrever para outra substância que está na mistura, nesse caso a substância B. Então a gente tem y de B, P, igual a xB vezes gama B vezes PB SAT. O que nós podemos fazer é usar o mesmo critério que nós utilizamos lá na lei de Raoult, no início do estudo do equilíbrio líquido-vapor. Então, se nós quisermos calcular qual é a pressão total do sistema, nós podemos somar essas duas equações e você pode perceber que esses dois termos que estão do lado esquerdo, como o vapor está sendo considerado um gás ideal, eles representam a pressão parcial desses gases na fase vapor. Portanto, se nós somarmos esses dois lados, nós teremos a pressão total do sistema da seguinte maneira. Então, a gente tem y de AP mais y de BP. Isso aqui vai dar a pressão total do sistema, como você pode ver aqui. E ainda nós temos a soma dos dois termos
relacionados à fase líquida. Então, a gente tem a fração de A, gama de A, PASAT, mais fração de B, gama de B, PBSAT. Uma vez que nós descobrimos a equação para o cálculo da pressão total, em função da fase líquida e da composição de cada uma dessas espécies, nós podemos agora fazer o cálculo para a composição da fase vapor. Então, o que nós podemos seguir fazendo é utilizar a equação de número 4 na equação de número 3 e isolar o y. Então, a gente tem aqui o y de A, ou seja, a fração de A na fase vapor. A gente tem a quantidade referente ao líquido. E aqui embaixo nós temos a pressão total do sistema. Se você observar aqui, nós já trocamos também o x de B por 1 menos x de A. E agora, observando essa equação de número 5, nós podemos pensar em alguns critérios para resolver esse tipo de equilíbrio de fases. Primeira pergunta que pode emergir na nossa cabeça é a seguinte: como podemos calcular o coeficiente de atividade das espécies I? Se você observar, a equação de número 5, em comparação com a lei de Raoult, o que acontece de grande modificação aqui é a presença dos gamas, tanto gama de A quanto gama de B. Nesse momento, você vai ter que calcular esse valor do gama. E a gente já viu a partir das aulas de número 12 como fazer este cálculo. Nesse caso, você vai precisar de um modelo de energia de Gibbs em excesso. Pode ser Margulis, um parâmetro, Margulis 2 parâmetros, NRTL, Van Laar, Wilson, Uniquark, Unifac. Qualquer um desses modelos é capaz de calcular gama para as suas substâncias da mistura e aí dar o critério de não idealidade a essa fase líquida. Outro ponto importante é como calcular a pressão de saturação do composto puro. Veja que, na equação de número 5, nós precisamos dos valores de PaSat e PbSat para descobrir a composição de A na fase vapor. Nesse caso, nós podemos continuar usando a equação de Antoine, que é uma dependência com a temperatura. Por ser uma equação matematicamente simples, ela pode ser utilizada para calcular tanto a pressão de saturação de A quanto de B na saturação. Respondida essas duas questões, você também pode levantar a seguinte dúvida: mas eu vi lá nas aulas de número 12 até a número 14 que o gama ele pode ter valores maiores que 1 e valores menores que 1. Se você lembrar do que nós definimos naquelas aulas, então valores em que a interação AA ou BB é mais forte que a interação entre os distintos e interações em que AA e BB são mais fracas que as dos distintos, nós temos para o primeiro caso que o gama ele é maior do que 1. E no segundo caso, nós temos que o gama é menor que 1. Para entender essa influência do gama no equilíbrio líquido-vapor, nós estamos com esse template do Excel, muito semelhante ao que nós vimos no começo da aula de número 15, quando nós criamos o nosso primeiro diagrama de fases, o diagrama PXY, usando a lei de Raoult. Nesse caso, eu vou apresentar a você a modificação dessa lei de Raoult, quando nós passamos a considerar o gama no cálculo do equilíbrio líquido-vapor. Bem, aqui você deve observar que nós temos inicialmente valores hipotéticos referentes à pressão de saturação do composto A e do composto B. Você pode perceber que o valor da pressão de saturação de A é maior, ou seja, o valor é 100, enquanto que o valor da pressão de saturação de B é 25. Por isso, A é a substância mais volátil nesse sistema. Nós também colocamos aqui o valor da constante dos gases, nesse caso 8,314, e também a temperatura do sistema, nesse caso 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Nessas primeiras três colunas, eu coloquei simplesmente uma cópia dos resultados que nós obtivemos lá na aula de número 15. Então, eu coloquei aqui o valor da composição que nós estudamos, a pressão do sistema obtido por meio da lei de Raoult e o valor do Y de A, ou seja, a fração de A na fase vapor, usando a lei de Raoult. A partir de agora, nós vamos ter que considerar um modelo de energia de Gibbs em excesso
que permita o cálculo do gama para que a gente possa entender o que a equação da lei de Raoult modificada afeta no diagrama de fases. Então, nós vamos começar considerando a mesma composição inicial da lei de Raoult normal, da aula de número 15. Então, para isso, eu vou simplesmente copiar os valores que eu tenho do x de A nessa coluna. Então, vamos arrastar até o final. E aqui nós temos a mesma composição. Nós vamos precisar, para fazer os nossos cálculos, dos valores da composição de B. Como a gente já sabe, a fração molar ela sempre tem que resultar em 1 quando você soma os componentes em uma determinada fase. Como a gente está tratando apenas de uma mistura binária, então aqui eu consigo descobrir o valor de x de B fazendo 1 menos o valor anterior. Então, fazendo a subtração, nós temos o valor de x de B e nós podemos arrastar até o final para termos todos os valores de composição. Bem, agora o nosso próximo passo, como você pode ver aqui na equação, é calcular o ln de gama de A e o ln de gama de B. Eu vou utilizar para isso o XSOS, onde todas as equações de energia de Gibbs em excesso já estão dentro do software. Se você ainda não conhece o software XSOS, é importante que você retorne às páginas iniciais do nosso canal e verifique os vídeos tanto de instalação do XSOS quanto das primeiras utilizações dos modelos tanto de energia de Gibbs em excesso quanto das equações de estado. Para isso, nós vamos utilizar essa informação que está aqui no canto, que é o valor do parâmetro A e do parâmetro B para a equação de Margulis, 2 parâmetros. Para essa mistura hipotética, eu coloquei valores como 1.500 e 400 referentes aos parâmetros A e B, respectivamente. Para a gente fazer essa conta em relação aos parâmetros, para descobrirmos o valor do gama, basta nós marcarmos as duas células, ou seja, nós vamos calcular simultaneamente o valor do gama de A e do gama de B. Aí no seu teclado você coloca o sinal de igual e aí escreve o nome do modelo. Nesse caso, a gente tem Margulis. Veja que a primeira opção é a opção que nós vamos utilizar, tá? Então, você pode vir aqui, dar um duplo clique nesse f de x, fechar esse parênteses, e aí a gente pode vir aqui nessa f de x e vai aparecer essa telinha com os valores que nós precisamos fornecer ao modelo para fazer esse cálculo. Então, nós vamos começar com o valor de R. Veja que o R vai ter que ser constante para todas as linhas de cálculo que nós fizermos. Por isso, eu preciso pressionar o F4 do teclado para transformar esse F3 que estava ali, que era referente à célula, em cifrão F, cifrão 3. Isso faz com que eu possa arrastar a minha série de cálculos por meio das linhas sem mexer nesse valor do R, sem que ele fique deslocado. A gente também vai precisar da temperatura e a gente também vai, neste momento, apertar o F4 do teclado para fixar esse valor. Posteriormente, nós precisamos dos valores das composições. E aqui é importante você marcar as composições de todas as substâncias que estão na sua mistura. Então, nesse caso, eu vou marcar aqui para a primeira linha, que é a primeira linha de cálculo, tanto o valor de x de A quanto o valor de x de B. Aqui parece que eu não estou marcando x de B, né? Mas se você observar bem, eu acabei de selecionar aqui os dois valores referentes a x de A e x de B. E não posso, neste momento, apertar o F4, porque quando eu deslocar essa conta para outras composições, eu quero que esses valores de x de A e x de B também sejam deslocados. Então, vamos dar um Enter. E, por fim, os parâmetros referentes a Margulis. Nesse caso, eu marco apenas os valores e também pressiono o F4 do teclado. Então, uma vez que nós fizemos essa conta, você pode perceber nesta informação que a conta já é executada. Se você clicar em OK, você vai ter o resultado e você pode vir aqui e arrastar essa série para ter todos os valores de gama em diferentes composições.
A partir de agora, se você observar na equação que nós temos representada aqui, nós já podemos calcular a pressão total do sistema para essas diferentes composições. Então, para fazer isso, é só escrever a fórmula do Excel para esta conta. Então, nós vamos vir aqui, vamos clicar em igual e vamos começar. Veja que nesse primeiro termo nós temos que fazer XA vezes gama A vezes PA-SAT. Então, aqui está o valor de XA, multiplico pelo gama A. Tome cuidado porque o modelo pede que a gente use gama e o software XSOS fornece o valor de ln de gama. Então, para a gente ter gama, a gente precisa usar o ESP. Então, vamos colocar aqui vezes o exponencial deste valor do ln de gama. Nesse momento, a gente está fazendo a conta correta, é o gama que entra nessa multiplicação, vezes a pressão de saturação de A. Note que é importante fixar o valor da pressão de saturação de A para que, quando a gente arraste para outros valores de composição, esse valor não seja alterado. Bem, aqui nós já fizemos a primeira parcela da soma, agora a gente vai repetir o procedimento para o x de B. Então, a gente tem lá mais x de B vezes o ESP do valor do ln de gama de B. Aqui você vai perceber que essa função que a gente está escrevendo, ela já invadiu a célula que nós precisamos marcar. Então, uma forma da gente marcar essa célula é só você clicar na célula de baixo e com a seta direcional do teclado fazer ela subir. Então, aí nós temos o valor correto, o ln de gama de B, vezes a pressão de saturação do composto B. Não esqueça de fixá-la. Bem, antes de você pressionar o Enter para ter a resposta, você já pode inferir qual seria o valor da pressão calculada nesse sistema. Se você observar, nós estamos numa condição onde a composição de A equivale a zero na fase líquida. Por isso, nós também não temos A na fase vapor. Isso significa que a gente está trabalhando apenas com a substância B. A substância B está pura. Portanto, a pressão que nós temos que encontrar nessa primeira conta é o valor de 25, a pressão de saturação da espécie B pura. Vamos dar um Enter e lá está o valor. Se você observar que essa conta não corresponde ao valor da pressão de saturação dos puros, significa que teve alguma coisa errada e você deve corrigir o seu cálculo. Bem, agora nós podemos arrastar esse valor da pressão e como o gráfico já está automatizado, nós vamos observar a criação dessa curva da pressão total do sistema em relação aqui ao gráfico. Observe que o gráfico que nós temos aqui ao lado é um gráfico de pressão em função de x de A e y de A. As linhas tracejadas que são apresentadas nesse diagrama PXY correspondem à modelagem por meio da utilização da lei de Raoult. Então, nessa condição das linhas que são apresentadas nesse diagrama, a fase líquida era considerada ideal. Agora vamos ver o que acontece quando a gente deixa de considerar a fase líquida como ideal. Perceba que no momento em que eu vou arrastando para ser feita a conta da pressão do sistema, a gente já tem automaticamente a criação dessa nova linha de bolha da lei de Raoult modificada. Então, nós temos aqui os diferentes valores, chegando até o final. Veja que o valor final corresponde à pressão de saturação de A, e nós temos agora a observação dessa linha de bolha em comparação com a linha de bolha da lei de Raoult. Perceba que os resultados que nós temos são valores maiores em relação à lei de Raoult. Portanto, a inclusão da não idealidade na fase líquida afeta os resultados da pressão total do sistema. Nesse caso, nós temos desvios positivos em relação à lei de Raoult. Isso porque a linha azul que acabou de surgir nesse gráfico tem valores de pressão maiores do que os valores de pressão
calculados pela lei de Raul. Tá? Então, a lei de Raul modificada dá valores maiores. Vamos ver agora o que acontece com a linha de orvalho desse sistema. Para fazermos o cálculo da linha de orvalho, nós vamos utilizar esta equação. Então, nós vamos começar aqui com o valor do numerador, que é o x de A, gama de A, PA sat, e observe que o valor do denominador, apesar de ter essa equação complexa, ela corresponde ao valor da pressão que nós já calculamos anteriormente. Então, para fazermos essa conta, nós vamos colocar o igual, vamos de novo chamar o x de A, vezes o ESP do gama de A, vezes a pressão de saturação de A, lembrando de fixá-la. E aí nós vamos dividir este valor pela pressão total do sistema, ok? Acabei de marcar esse valor. Veja que o primeiro resultado é extremamente coerente. Se eu não tenho A na fase líquida, não tem como existir A na fase vapor, por isso o primeiro valor deve ser 0. E agora nós vamos arrastar esses valores de Y para diferentes composições e observar no gráfico o que nós temos. Então, arrastando aqui, nós podemos observar aqui a presença deste novo valor. E observe que nós também temos valores positivos. Então, os valores são maiores em comparação com aqueles da lei de Raul. Então, perceba que a presença de diferentes interações no seu sistema, especificamente na fase líquida, vai afetar consideravelmente os resultados do equilíbrio líquido-vapor em termos da pressão desse sistema. A gente pode perceber que esses dois gráficos, eles têm a origem, ou seja, onde nós temos as substâncias puras na composição de 0 e na composição de 1, os dois dão o mesmo resultado. Isso porque nós temos a condição de puro, né? Então, mesmo que a gente esteja utilizando a lei de Raul modificada, quando nós vamos para os puros, nós temos a solução ideal. Contudo, à medida que há interações distintas, evidentes em diferentes composições desse sistema, a gente pode perceber aí que as linhas cheias desse diagrama são diferentes das linhas tracejadas da lei de Raul normal. Aqui é importante você observar que nesse diagrama PXY, a gente pode perceber que a linha de bolha para a lei de Raul, ela é uma reta, né? Então, a linha tracejada que a gente observa aqui, ela corresponde a uma reta. Já a linha de bolha para a lei de Raul modificada, ela deixa de ser uma reta e pode apresentar desvios positivos ou negativos, dependendo do valor de gama que você utiliza. Agora você percebe na sua tela a presença de um novo diagrama que nós vamos criá-lo a partir dos resultados que nós obtivemos da tabela. Nesse novo diagrama, nós temos no eixo X a presença da composição de A na fase líquida e no eixo Y o valor da composição de A na fase vapor. Observe que esse diagrama é conhecido como diagrama XY, porque ele une as informações de X e Y do equilíbrio líquido-vapor. Então, para criar esse diagrama, nós devemos retornar aqui aos valores que nós obtivemos e nós vamos criar um diagrama utilizando esses valores de X de A e Y de A para a lei de Raul modificada. Então, vejam aqui o que nós vamos ter. Eu resolvi apagar os valores de Y de A para que você perceba a construção desse diagrama. Então, o gráfico já está automatizado e à medida que a gente for calculando os valores de Y de A, os resultados já vão sendo apresentados no formato da curva. Primeiro resultado, ele parte aqui da origem, ou seja, X e Y são zeros, e agora a gente vai calculando novos valores. Você pode ver aí a criação dessa nova curva do diagrama XY e ela vai terminar especificamente na composição de 1 e 1. Tá?
Então, observe esse novo diagrama. Observe também que esse novo diagrama ele tem uma linha auxiliar. Essa linha auxiliar que aparece aqui é simplesmente a linha onde o valor de x e y são iguais. Neste momento, talvez você não entenda muito bem por que essa linha está aqui, mas na próxima aula, na aula de número 18, você vai entender esse critério especificamente para misturas que apresentam um azeótropo. Deixa essa informação como um spoiler para o que virá nas nossas aulas. Nesse momento, eu quero que você observe que essa linha, para dados valores de x, a gente tem valores de y maiores que os valores de x. E a gente pode observar isso pegando aqui qualquer valor. Por exemplo, se a composição da fase líquida era 0,30, a gente vai ter aqui uma composição da fase vapor com 0,69. Por que isso acontece? Porque no caso da substância A, a gente tem aí a substância mais volátil dessa mistura, ou seja, ela é a primeira a passar para a fase vapor, ou ela permanece na fase vapor com maior quantidade. Por isso que a gente tem esse diagrama com esse formato XY. É importante que você observe esse diagrama porque ele é a base para você fazer um projeto de coluna de destilação. E esse diagrama será bastante útil para você na disciplina que vem posteriormente no curso, chamada de operações unitárias. Você vai perceber que em operações você vai precisar do diagrama XY para projetar uma coluna de destilação e você vai aprender todo o procedimento lá naquela disciplina. Por isso que é importante você aprender a criar esse tipo de diagrama nesta disciplina de Termodinâmica 2, para que, quando você for solicitado, você saiba fazer essa ação lá em operações unitárias. Por fim, nós podemos modificar os valores dos parâmetros de Margulis de maneira a perceber como esses novos valores podem afetar o comportamento dessas curvas do diagrama PXY e do diagrama XY. Veja que inicialmente o valor do parâmetro A era 1500. Se eu reduzir esse valor para 1000, observe o que vai acontecer com as curvas. Nós podemos perceber que os valores da pressão agora calculados tanto para a linha de bolha quanto a linha de orvalho são menores em relação à lei de Raoult normal. Nós também podemos reduzir um pouco mais, vamos colocar agora 500. Você pode perceber que à medida que a gente vai diminuindo esse parâmetro, a gente vai chegando ao comportamento da lei de Raoult normal. O que acontece é, se nós zerarmos esses dois parâmetros, então vamos zerar, nós temos a equivalência da lei de Raoult modificada com a lei de Raoult, ou seja, nessa condição, a gente tem o líquido se comportando como ideal, e aí nós não precisamos mais dos diferentes valores de gama, uma vez que eles equivalem a 1. Só que o que a gente também pode perceber é que valores positivos de A dão desvios positivos em relação à lei de Raoult. Se nós começarmos a escrever valores negativos, como por exemplo, menos 500, você pode perceber que agora os valores da pressão, tanto para a linha de bolha quanto a linha de orvalho, são inferiores ao da lei de Raoult. Vamos colocar aqui menos 3.000, vamos exagerar um pouquinho mais, e aí você percebe o deslocamento dessas duas linhas cheias para baixo. Você também pode perceber que o formato da curva XY também é diferente quando nós modificamos os valores dos parâmetros. No caso, deixa eu só retornar aqui para a condição ideal, perceba que ela faz um arco, né? Então, mesmo na idealidade, o diagrama XY ele apresenta valores de Y maiores que os de X. Contudo, à medida que a gente vai modificando esses parâmetros, essa curva ela vai se abaulando mais para a direita ou mais para a esquerda. Perceba, vamos colocar aqui menos 2.000. E aqui você pode ver que essa curva ela foi deslocada um pouco mais para a direita. Dessa maneira, espero que tenha ficado claro para você a importância de nós
utilizarmos os modelos de energia de Gibbs para descrever os comportamentos não ideais da fase líquida, uma vez que na natureza a gente sabe que esses sistemas são abundantes. Então, nós, como engenheiros, precisamos descrever com bastante acurácia essa não idealidade a fim de projetar os equipamentos necessários para a separação dessas substâncias. Você vai encontrar o template deste Excel nos comentários deste vídeo. Então, se você quiser reproduzir os gráficos e brincar com esses valores dos parâmetros de maneira a perceber quais são as modificações no gráfico, vai nos comentários deste vídeo e baixa esse template para que você possa aprimorar ainda mais os seus conhecimentos no equilíbrio líquido-vapor. Retornando aqui aos nossos slides, vamos perceber como que fica o comportamento do diagrama PXY, TXY e XY quando nós utilizamos a modelagem por meio da lei de Raoult modificada, ou seja, quando o líquido deixa de ser ideal. Quando nós utilizamos para uma mistura real, ou seja, metanol e água, o diagrama PXY, se nós utilizarmos a lei de Raoult, você vai observar a criação desta reta, que é a reta da linha de bolha do sistema. Contudo, se nós fizermos utilizando a lei de Raoult modificada, você vai perceber que esses valores de pressão são maiores que os valores da lei de Raoult. Quando nós tratamos do diagrama TXY, não é possível notar muita diferença entre os resultados da lei de Raoult e da lei de Raoult modificada, porque nenhuma dessas curvas apresentava um comportamento linear como nós tínhamos visto no diagrama anterior. Nesse diagrama TXY, você também pode observar a presença de uma tie line, ou linha de amarração, que conecta valores de x e y para diferentes temperaturas. Isso daqui é a base para a criação do diagrama XY que nós utilizamos para o projeto de colunas de destilação. Geralmente as colunas de destilação são projetadas para operar em pressão ambiente, nesse caso uma atmosfera, e aí nós temos diferentes temperaturas envolvidas no projeto da coluna de destilação. Se nós considerarmos este ponto, que está aproximadamente com posição de 0,20 da fase líquida, você vai perceber que o vapor que está em equilíbrio com este ponto equivale a este valor, próximo de 60% de ar na fase vapor. Se nós considerarmos todos esses pontos amarrados pela linha de amarração, nós podemos criar o diagrama XY. Veja comigo aqui, o ponto de x era 0,20. Se nós subirmos aqui, nós encontramos o valor correspondente a próximo de 0,60. Por isso, essa linha que nós temos aqui, esta aqui, é chamada de linha de equilíbrio. É a partir desta linha de equilíbrio que você vai entender como que nós podemos fazer o processo de purificação de substâncias usando uma coluna de destilação. Então vamos começar com o processo de purificação de substâncias por meio de uma coluna de destilação e você vai iniciar esse processo com uma mistura contendo 5% de metanol, certo? Então, eu tenho uma solução líquida com 5% de metanol, 95% de água. O que eu quero é tentar produzir, a partir de uma operação unitária, uma solução que seja rica em metanol. O que eu posso fazer é utilizar o processo de destilação. Então, eu posso aquecer essa mistura numa condição de temperatura e pressão específicas e formar uma nova fase vapor. Uma mistura que tenha composição de 5% vai formar um vapor que tem composição de aproximadamente 28% de metanol. Então, neste momento, eu parti de uma solução que tinha 5% e criei um vapor com 28%. Você pode perceber que a quantidade de metanol no vapor é muito maior do que a fase líquida anterior. Se eu pegar essa fase vapor e resfriar completamente, eu vou observar aí a presença de uma fase líquida com composição semelhante a esse vapor. E essa composição semelhante seria transferir
este ponto da fase de equilíbrio até a minha diagonal auxiliar, que refere-se ao valor de y igual ao de x. Nesse momento aqui, você vai perceber que esse valor corresponde a 28%. Se você não está entendendo o que eu estou te mostrando, é basicamente o processo da gente criar uma coluna de destilação. Nessa coluna de destilação, a gente vai ter diferentes estágios que se conectam entre si de maneira a criar um equilíbrio de fases em cada um desses estágios. Perceba nesse diagrama, a gente tem aqui inicialmente a composição de 0,05, ou seja, 5% de ar na fase líquida, e aí a gente tem, por meio da condição de equilíbrio, a determinação desses 28% da fase vapor. Perceba que este sistema ele está numa temperatura e pressão específicas, ou seja, a temperatura é a temperatura de equilíbrio e a pressão é de 1 bar. Quando nós resfriamos toda essa fase vapor, passando ela para o novo estágio, nesse novo estágio, todo o vapor é transformado em líquido. E você pode perceber aqui que a composição de A equivale a 0,28. Ou seja, neste novo estágio, a gente tem uma solução líquida mais rica no composto A. Se nós repetirmos o procedimento, ou seja, aquece essa nova mistura, forma-se um novo vapor, a gente vai ver que o vapor do estágio de número 2, ele tem composição próxima a 62%. Então, você pode notar que este valor aqui tem uma nova temperatura e a gente tem a pressão como sendo de 1 atmosfera. Se você observar, se nós fizermos isso sucessivamente, a gente está enriquecendo a mistura na substância A. Então perceba, nessa composição de 0,62, se eu transformar ela toda em líquido, a gente vai ter o valor neste ponto, e aí a gente pode identificar de novo na linha da composição qual seria o equilíbrio que nós teríamos, ou a composição de A na fase vapor. Nesse caso, a gente teria um vapor com 0,86, ou 86% de A. Se você observar, esse processo de aquecimento e resfriamento vai dar origem ao que a gente conhece na indústria como coluna de destilação. Se nós fizermos este processo repetidas vezes, ou seja, colocando estágio em cima de estágio, os estágios superiores vão ser estágios que estarão muito mais ricos na substância mais volátil. Como a gente observa aí, 86% da substância A na fase vapor. Se nós retirarmos aquele vapor e resfriarmos, tornando a solução como líquida, a gente vai ter uma nova solução líquida contendo 86%. Em comparação com o início do processo, onde a gente tinha apenas 5%, a gente conseguiu fazer a etapa de purificação desse metanol dentro deste equipamento. O que você pode observar neste fluxograma é que nós temos 3 estágios. Esses 3 estágios foram atingidos todas as vezes que nós encostamos na linha de equilíbrio. A linha de equilíbrio ela permite usar os critérios de isofugacidade para determinar qual seria a fase vapor que estaria em equilíbrio com aquele determinado líquido. Contudo, este não é o sistema que você encontra no projeto de uma coluna de destilação. Se você olhar com bastante atenção este fluxograma e considerar um volume de controle que englobe esses 3 estágios, você vai perceber que as trocas de massa ocorrem dentro do volume de controle e não há nada entrando ou saindo do sistema. Portanto, essa condição inicial é a condição que a gente chama no processo de refluxo total. O refluxo total ele é muito usado no início do processo de operação de uma coluna de destilação. Então, é importante que você
tenha a padronização das temperaturas e você tenha líquido e vapor em cada estágio, de maneira a proceder à operação contínua da coluna de destilação. Então, quando vai se fazer o início do processo de operação dentro de uma usina de álcool e açúcar, primeiramente os operadores estabelecem o equilíbrio em todos esses pratos ou estágios e aí posteriormente eles vão abrindo a válvula de alimentação do processo e aí a gente vai tendo a produção de um vapor no topo e de um líquido do fundo. Outro fator interessante a se notar aqui é que cada um desses estágios, mesmo que eles estejam no refluxo total, possui uma temperatura distinta. Então eu deixo um desafio para você. Será que com base no diagrama anterior, o diagrama TXY, você conseguiria estabelecer qual é a temperatura no estágio de número 1, no estágio de número 2 e no estágio de número 3, para que esses equilíbrios fossem obedecidos? Deixe nos comentários quais seriam esses 3 valores de temperatura. Por isso, o perfil de temperatura é muito importante num processo de início de operação da coluna de destilação. Se nós tivermos este formato de temperatura bem estabelecido, significa que a gente pode avançar para o passo de operação contínua desta coluna. E aí você vai perceber a modificação do fluxograma quando nós passamos a operar a coluna de destilação de maneira contínua. Veja agora que o diagrama sofreu consideráveis modificações. Apareceram 2 curvas diferentes, esta curva aqui e esta curva em azul. Você pode perceber também que nós temos agora uma alimentação, um f de x, entrando no estágio de número 3. Nós temos uma saída do topo, nesse caso identificado como tops out, e temos também uma saída do fundo. Essa é a coluna de destilação que opera em processo contínuo. Então, continuamente, a gente vai ter a alimentação de uma mistura contendo as substâncias envolvidas, nesse caso o metanol e a água. Perceba que a alimentação é feita no estágio 3. A retirada da solução concentrada em metanol vai sair no topo, uma vez que ele é o composto mais volátil, e a solução que tem menor quantidade em etanol ou maior quantidade em água vai sair no fundo. Uma coluna de destilação também opera com 2 equipamentos anexos a ela que são extremamente importantes. Nesse caso, um refervedor que aquece a base da coluna, promovendo a formação de vapor, e esse vapor é aquele vapor que vai subir os estágios, como nós vimos no slide anterior. E também aqui no topo nós temos um condensador, que é capaz de resfriar esse vapor e retornar parcialmente para dentro da coluna uma quantidade de líquido. Eu vou deixar um vídeo aqui nos comentários para que você possa perceber como é o processo interno de operação da coluna de destilação em detalhes. Essas 2 novas linhas que apareceram no diagrama, linha vermelha e em azul, são linhas relacionadas ao balanço de massa nas diferentes seções da coluna. Você vai precisar fazer um balanço de massa na região acima da alimentação e um balanço de massa na região abaixo da alimentação. É claro que esses detalhes você vai aprender a fazer lá na disciplina de operações unitárias, no projeto de colunas de destilação. O que é importante você perceber neste momento é que o número de estágios que nós tínhamos calculado com um refluxo total, ele é menor do que numa coluna real. Observe que neste momento nós temos a presença de 5 estágios, sendo o estágio de número 1, número 2, o número 3. Perceba que o estágio de número 3, ele está justamente onde a gente tem essas 2 interseções da linha do balanço de massa acima e abaixo da coluna, o estágio de número 4 e o estágio de número 5. Então, o projeto de uma coluna de destilação que separa metanol e água, a priori, necessitaria aí de 5 estágios. É importante que você perceba
a necessidade de criação de um diagrama de equilíbrio de fases, porque é justamente no equilíbrio que mora o projeto da coluna de destilação. Cada um desses estágios vai operar numa temperatura distinta, sendo que a temperatura do prato de número 1 vai corresponder à menor temperatura de operação e a temperatura do estágio de número 5, aquela que está mais perto do refervedor, vai ter a maior temperatura da coluna. Então, o perfil de temperatura é T1, T2, T3, T4 e T5, aumentando aí essa temperatura do topo para o fundo da coluna. O método utilizado para fazer o projeto da coluna de destilação pode ser um método gráfico como esse, conhecido como McCabe-Thiele. É claro que esses detalhes você vai encontrar lá em operações unitárias e não é o objetivo do nosso curso aqui mostrar como que nós vamos fazer esses cálculos. E dessa maneira, a gente encerra o conteúdo da aula de número 17. Nós apresentamos na aula de hoje a Lei de Raoult modificada, aquela que leva em consideração o cálculo do coeficiente de atividade no equilíbrio líquido-vapor. E ainda nós fizemos o diagrama XY, um dos diagramas que vai te acompanhar até o final do curso de Engenharia Química ou Engenharia de Alimentos, especificamente no projeto de uma coluna de destilação. E eu espero que o conteúdo relacionado ao diagrama XY tenha despertado o seu interesse naquilo que virá posteriormente no seu curso de Engenharia. Se você ficou com alguma dúvida relacionada aos diagramas ou alguma interpretação que nós fizemos na aula de hoje, deixe nos comentários que a equipe do U-Termo vai te ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu joinha, que isso fortalece muitíssimo a nossa equipe a criar outros vídeos de conteúdo educacional como esse. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal U-Termo.